Olá, eu sou o professor Márcio Cunha e estamos aqui no VHDL Simile para fazer a primeira demonstração referente à nossa aula sobre comparador de magnitude. Então, como nós estamos fazendo nas nossas aulas, eu já trago aqui para vocês um ambiente previamente estruturado. Se alguém tiver alguma dúvida sobre como funciona a criação da workspace, a definição da entidade de alto nível e a criação de cada um desses blocos, eu vou deixar no card aqui em cima a demonstração de como isso é feito de maneira bem completa. Eu já gravei essa demonstração. E para o nosso problema, eu tenho aqui os arquivos bloco 0 e bloco 1, é o primeiro nível da nossa composição hierárquica. Tenho o arquivo magnitude, que é o segundo nível da nossa composição hierárquica, e fazendo o encapsulamento de tudo, já em nível sistêmico, eu tenho o arquivo sistema, e é a partir desse arquivo sistema que eu vou criar um componente e fazer o teste magnitude, que vai ser o meu test bench, e é a partir dele que eu vou fazer a simulação. Então vamos começar a edição dos nossos arquivos. Eu vou começar a edição pelo o bloco 0. Então a gente sempre começa definindo aqui um port, tá? Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, nunca esquecer. No nosso problema nós estamos trabalhando com dois números, um número A e um número B, tá certo? Como entrada, então é do tipo entrada, tá? O modo da porta é entrada, e o tipo que eu estou usando naturalmente aí nos problemas é o tipo bit, ok? Conforme a gente ache necessidade, a gente vai evoluir do bit para outros tipos, que inclusive dão uma melhor versatilidade na resolução dos problemas. Mas para esse problema simples, a gente pode ainda utilizar o bit. Depois disso, nós vamos ter aí as nossas variáveis de saída. Então, no bloco 0, nós temos o que? Nós temos o x, o y e o z, que são as minhas variáveis de saída. Então, vão ser portas de saída aqui. Então, eu sinalizo como out, e também vai ser do tipo bit, tá certo? Então, tem duas entradas A e B e três saídas x, y, z. Com isso, eu defino aqui a minha entidade bloco 0, que está no nível de mais baixa complexidade, e vou definir as expressões lógicas mostradas lá na nossa aula sobre comparador de magnitude. Então nós sabemos que o x ele vai ser o que? Ele vai receber aí como atribuição basicamente algumas operações lógicas. Então a primeira operação lógica aqui do x ele é o not A end B, tá certo? Então essa é a atribuição do x. Depois eu tenho o y, que vai receber outra operação lógica, que é o A XNOR, porta coincidência B, tá certo? E por fim, nós temos o z, que vai receber aí como atribuição o A end B, tá? End not B, tá certo? Então, essas são as três operações lógicas que nós atribuímos aí ao x, o y e o z, tá certo? Então esse aí é o nosso primeiro, arquivo, é o arquivo bloco 0, tá certo? Então, se não erramos em nenhum ponto e vírgula ou em nada da sintaxe, então nós temos x not A end B, y A x nor B, e o z nós temos o que? Nós temos o A end end o B, tá certo? Então essa é a primeira entidade, é a entidade bloco 0, é uma entidade de hardware, está no nível de mais de mais baixa complexidade. Depois disso nós vamos aqui para o bloco 1, que já está aberto aqui também, e a gente pode fazer aí a edição aí do bloco 1. Então o bloco 1 eu também vou definir um port. Esse port ele vai ter aí como sinais de entrada ou como portas
o A e o B. E agora nós vamos lembrar que o que era a saída do bloco 0, x, y, z, vai virar entrada aqui no nosso bloco, que é no nosso bloco 1, x, y, z. Então eu sinalizo isso como entrada e todos eles serão aí do tipo bit. Depois disso também eu defino uma saída S2, defino uma saída S1 e defino uma saída S0, ok? E sinalizo isso aqui como saída e é do tipo bit, tá certo? Então está definida aí a minha entidade bloco 1. Podemos então partir para a nossa arquitetura. Na arquitetura, conforme implementamos lá na aula sobre comparador de magnitude, eu defino aqui um sinal. Esse sinal vai se chamar auxiliar e vai ser do tipo bit. E ele vai ser o que? Vai ser um auxiliar para a gente colocar em evidência o termo em comum, que era a porta-coincidência entre o A e o B, tá certo? Então, declarado esse sinal, nós podemos começar a fazer as operações lógicas. A primeira é o sinal auxiliar, que basicamente vai receber um A x nor B, tá certo? A segunda operação vai ser o S2, vamos implementar aqui o S2. Então, qual que é a expressão do S2? Então, inicialmente nós tínhamos o sinal auxiliar, que é a porta-coincidência, end o x, que é uma das variáveis que estão sendo processadas no bloco, que é no bloco 0. Então, o resultado é processado lá no bloco 0 e é o que é transmitido aqui para o bloco, que é para o bloco 1. Tá? Então, basicamente, é isso que acontece. Quando os bits mais significativos são iguais, ele passa a prioridade para o menos significativo. O resultado é processado a partir do x, do y e do z e vem aqui para o bloco 1 para consolidar o resultado. Então nós temos aí o auxiliar end x e depois nós temos o que? Nós temos o not a end o que? End b, que é o resto da nossa expressão que define a minha saída, o que é a minha saída S2, tá certo? Depois nós temos a saída S1. Na saída S1 nós temos o que? O auxiliar end o y, que também é um dos sinais que estão sendo processados no bloco 0, e o resultado vem aqui para o bloco 1. E temos o que? E temos por fim o S, que é o S0, que basicamente vai implementar de novo o que? A porta-coincidência, end z, então é o terceiro sinal, ou nós vamos ter aí o complemento que é o a end not b, tá certo? Então, se vocês prestarem atenção, esse sinal auxiliar, que é a porta-coincidência, ele vai influenciar no resultado de S2, S1 e S0. Então, é auxiliar end x, auxiliar end y e auxiliar end z, tá certo? Então, é uma porta-coincidência. A gente está comparando o que? Sinais. Depois, o x, o y, z são valores que serão processados no bloco 0, referente ao bit menos significativo, e vai consolidar aqui o S2, o S1 e o S0. E se vocês observarem, o S2 é not A end o que? End B, e o S0 é A end not B. Então, basicamente, é o termo que vai definir quem que é o maior, se é o número A ou se é o número Q ou se é o número B. Tá certo? Então, esse aí é o meu bloco, que é o meu bloco 1. Então, vamos salvar aqui o bloco 1 e temos o que? Temos pronto o primeiro nível. Então, bloco 0 e bloco 1 já estão definidos. Agora vamos para o segundo nível, que é o magnitude. No nível magnitude, nós vamos o que? Nós vamos implementar o que? A integração entre o bloco 0 e o bloco 1. Então, o arquivo magnitude ele também já está aqui estruturado, tá certo? No arquivo magnitude nós vamos definir aqui um port. Esse port ele tem aí como entradas aqui o A e o B, tá certo? Eu vou sinalizar como in e agora ele vai ser do tipo bit vector, ok? Porque eu vou
processar tanto o bit mais significativo, que se refere ao bloco 0, como o menos significativo, que se refere ao bloco 0, como o mais significativo, que se refere ao bloco 1. Okay? Então eu vou ter que criar um vetor aí para fazer o processamento desses dois bits ao mesmo tempo. Então eu vou ter aqui 1, down to 0, então vai ser aqui as minhas entradas, tá certo? E eu vou criar Eu vou criar aqui uma porta de saída S, que basicamente eu vou sinalizar aqui como out, tá certo? Então vai ser também do tipo bit vector, tá certo? Só que agora esse meu S, como a gente sabe, são 3 saídas, então uma sinaliza o menor, outra sinaliza o igual e outra sinaliza o maior, então eu tenho 3 bits, então eu tenho aqui down to 0, então essa aí é a minha saída, tá certo? Feito isso, eu já posso criar os componentes. Que componentes são esses? É o componente bloco 0 e o componente bloco 1. Como que eu crio isso de maneira muito tranquila? Eu vou aqui no bloco 0, copio a entidade, tá certo? Realmente faço aqui um Ctrl C, venho na magnitude, copio aqui de volta, então eu tenho aqui a minha entidade, bloco 0, só que quando ele vem para cá, a entidade se transforma em componente, tá certo? Então eu tenho agora o que? Eu tenho um componente. Então crio aqui o componente chamado bloco 0, e aí não tenho problema nem com o nome, tá certo? Nem com as portas de entrada e de saída. Por quê? Porque deve ter o mesmo nome e as mesmas portas de entrada e de saída, tá certo? Então, basicamente, esse é o componente bloco 0. Faço a mesma coisa com o bloco 1. Chego aqui, copio o bloco 1, Ctrl C, e levo ele para cá, tá certo? Só trocando agora o nome, tá, de entidade, agora vai virar o que vai virar componente, tá certo? Então vamos fazer aqui a indentação de forma adequada, então vai virar o que vai virar componente. Então tá aí, Então nós temos aí os nossos dois componentes. Lembrando que eu preciso criar sinais para fazer o mapeamento aí dos sinais intermediários. Então, o que é XYZ do bloco 0, saída do bloco 0, vira XYZ como entrada do bloco 1. Então, preciso criar sinais para fazer o quê? Para fazer esse mapeamento. Então, X, Y e Z. E aí vão ser sinais vão ser do tipo bit, tá certo? Feito isso, eu já tenho a entidade magnitude com portas de entrada e saída. Criei aqui a minha arquitetura, chamada comportamento, que se refere à entidade magnitude, ok? Está com o mesmo nome. Criei o componente bloco 0, o componente bloco 1, e agora, com os sinais para os mapeamentos aqui já disponíveis, eu posso criar as minhas instâncias. Então, eu criei lá uma instância chamada BLC0, tá certo? Essa instância ela se refere ao bloco que é o bloco 0, e aí eu vou fazer o que a gente chama aí de port map, tá certo? Que é o mapeamento, das portas. Primeiramente, vale ressaltar que o bloco 0 é o bit menos significativo. Então eu vou mapear aqui como entrada o A0, vou mapear aqui como entrada o B0, e aí como saída é o X, Y, Z, que são sinais intermediários que serão mapeados, tá certo? Então tá aí tá aí o nosso resultado, tá? Aqui no final é ponto e vírgula e não 2 pontos. Crio a outra instância que é o BLC1, que é do tipo bloco 1, tá certo? Então do tipo bloco 1, então eu tenho o bloco 0 aqui, tenho o bloco 1 aqui, tá certo? E eu tenho o componente bloco 0 e bloco 1, estou criando as instâncias, tá certo? Nessa instância eu também vou fazer o port map. E agora, como esse bloco se refere ao bit mais significativo, eu vou mapear aqui, como A1, tá certo? A1 e
B1, certo? Se tivesse o quê? Se tivesse A2, B2, A3, B3, aí eu iria criando outras instâncias e iria fazendo esse mapeamento, tá bom? Então, A1 e B1. E aí, olha só, no bloco 1, além disso, eu tenho x, y, z, tá? Então, o que virou saída aqui do bloco 0, ele vira entrada aqui agora a partir desses sinais, desses sinais intermediários para a gente fazer o mapeamento. Então, x, y e z, tá certo? Então, tenho aí todas as entradas definidas. Depois de definir as entradas, eu vou definir as minhas saídas. Então, eu vou definir um S, um S2, vírgula, um S, um S1 e vírgula, um S0. Aí você deve estar se perguntando de onde veio S índice 2, S índice 1 e S índice 0. Veio daqui, ó, veio desse S aqui, tá certo? Então eu tenho um S índice 2, índice 1 e índice 0, que é o tamanho aqui do meu vetor, que é o tamanho aqui do meu vetor de saída, o meu bit vector de saída, tá certo? Então mapeei aqui a minha saída S2, S1 e S0, tá certo? Então esse aqui é o meu bloco, que é o meu bloco magnitude, feitinho, bonitinho. Terminei o primeiro nível, então o segundo nível. Então primeiro nível, bloco 0 e bloco 1. No segundo nível interliguei esses dois blocos e agora no terceiro nível, o que eu vou fazer? Eu vou criar o que? Eu vou criar aí um encapsulamento desse sistema, tá certo? Então, só criar aí um encapsulamento que aí depois eu posso reaproveitar esse componente chamado comparador de magnitude de 2 bits em outros contextos aí de projeto. Então, eu vou criar aqui o meu port, tá certo? Esse port aqui, se você for ver, ele vai ser o quê? Ele vai ser parecido com esse aqui. Parecido não, vai ser igual, tá certo? Então, vai ser o mesmo port, então eu posso até copiar para não dar tanto trabalho assim, ok? Porque basicamente eu vou encapsular o que foi feito no nível abaixo, então vai ter as mesmas entradas e a mesma saída com o mesmo tamanho, com os mesmos tamanhos aqui de vetores, certo? Feito isso, agora eu vou criar o que? A minha arquitetura, tá certo? Chamada comportamento. Esse comportamento se refere à entidade sistema, então tem aqui o mesmo nome. Se vocês observarem o arquivo aqui embaixo, está com o mesmo nome, sistema.vhdl. Tá? Então, a gente tem que preservar esses nomes para que a gente possa ter uma compilação de maneira adequada. Tá bom? Agora eu vou criar o que? Um componente chamado magnitude aqui no contexto de sistema. Então, é só vir aqui em magnitude, salvar aqui a entidade, dá um Ctrl C e dá aqui um Ctrl V. Então eu tenho aí, ó. Então eu tenho aí a minha magnitude, tá certo? Então vamos criar aqui a indentação aqui de forma correta, tá? E aí eu só mudo o que aqui de entidade para componente, tá certo? Então sempre lembrar isso, tá? Então o componente ele nada mais é do que uma máscara das entidades que já foram criadas, tá certo? Então tá aí a máscara, beleza. Feito isso, como que eu termino? Eu termino criando a instância. Então eu criei aqui um magsys, tá? Então eu tenho aqui o magsys, que basicamente vai ser do tipo magnitude, ok? Então esse nome deve ser igual a esse nome aqui do componente. E nós vamos fazer o port map, tá certo? Então, vamos fazer o port map desse nosso problema, que basicamente é só mapear A, B e S. Por que A, B e S? Porque magnitude está no nível 2, é A, B e S, e no nível 3 eu vou mapear A, B, A, B e S, para o que? Fazer a interconexão entre o nível 2 e o nível E o nível 3. Bom, então com isso a gente termina aí os 3 níveis, nível 1, bloco 0 e bloco 1, nível 2, magnitude, tá certo? E nível 3, sistema, são os nossos 3 níveis hierárquicos. Então eu acabo de fazer uma composição hierárquica. E para finalizar, o que nós precisamos fazer? A gente precisa criar uma
um test bench, uma simulação, para a gente testar aí esse problema. Já tenho aqui o arquivo de simulação previamente estruturado, e aí a gente vai fazer o que? A criação dessa simulação. Primeira coisa que nós precisamos fazer é criar o que? O componente do sistema que vai ser o que? Que vai ser simulado. Então eu já tenho aqui, ó, entidade sistema. Então já vou copiar aqui a minha entidade sistema. Então vou dar aqui Ctrl C e faço aqui um Ctrl V e só troco a palavrinha entity por component. Tá certo? Então eu tenho aqui a palavrinha componente. Então tá aí. Então vamos fazer aqui a indentação correta. Então temos aqui componente. Então, beleza. Está aqui o nosso componente sistema, tá bom? Já identado. E aí na simulação eu preciso mapear aí sim todos os meus sinais de entrada e de saída. Então preciso criar aqui um sinal A e B, posso usar o mesmo nome porque são escopos diferentes, A e B. Isso aí vai ser do tipo bit vector, tá certo? Então vai ter aqui um down to 0, tá certo? Opa, então vamos colocar aqui o ponto e vírgula, tá bom? E eu preciso criar também aí o meu sinal de saída para ser mapeado, tá certo? E a partir desses sinais que a gente vai criar os estímulos para nossa simulação. Então eu tenho aqui o S na saída, então só lembrar que já que eu fiz aqui uma cópia, que o S de saída são 3 bits, tá bom? Então, ó, o meu sistema que tem aqui como portas A, B e S, na simulação eu preciso mapear com sinais todas essas portas. Então eu criei um sinal A e B para as duas entradas, duas portas de entrada e um sinal S para a minha porta de saída. Isso precisa ser mapeado. Criado o componente e os sinais, eu crio aqui uma instância, que eu chamei lá na nossa aula de mag. Tá? Essa instância vai ser do tipo sistema, e o port map já é óbvio que a gente vai fazer, que a gente vai mapear aqui o port map com A, B e S, que são os sinais que a gente criou aqui. Ó. São os sinais que a gente criou aqui para mapear as portas de entrada e de saída. Tá bom? Com o quê? Com o componente pronto, os sinais que serão mapeados e a instância, a gente pode criar os estímulos. Quais foram os estímulos definidos lá na nossa aula? Um A, que receberia o que receberia como valor fixo 0, tá certo? Então, ponto e vírgula. E um B, que receberia várias combinações para serem comparadas com esse meu sinal A fixo, tá certo? Então esse B começa em 00, ponto e vírgula, e aí eu vou dar aqui essa instrução que a gente usa para simulação. Isso não funciona para sintetização de hardware, que é o wait for, que vai fazer com que esse 00 espere durante 100 nanosegundos, tá certo? Então basicamente é isso que vai ocorrer, tá? Então posso copiar essa linha aqui do B, tá? Para os outros valores que eu vou imputar de B, tá certo? Então começou em 00, depois de 100 nanosegundos vai para 01, depois vai para 10 e depois vai para 11, sempre fazendo essa transição de 100 em 100 nanosegundos, tá bom? Então vamos fazer aqui uma extensão aqui, vamos abrir aqui a nossa tela. Então, ó, assim ficou o nosso arquivo teste magnitude. Entidade vazia, tá? Então teste bench sempre vai ter essa entidade vazia. Criei o componente sistema, criei os sinais que vão ser mapeados nas entradas, nas portas aqui do meu componente sistema. Criei a instância, que é o que dá vida ao meu componente, e criei os estímulos para o sinal A e para o sinal B. Tá? E aí, a partir do processamento dessa simulação, eu vou conseguir saber o que está saindo aqui, o que vai ser atribuído ao meu sinal, que é o meu sinal S. Tá certo?
Então vamos minimizar aqui de novo. Vamos salvar tudo e basicamente vamos mandar aqui, ó, compilar todo o projeto, tá certo? Então, ó, compilou, tá certo? Então compilou aí sem erros. E aí a gente vai montar agora o nosso waveform. Então eu tenho esse botão aqui, ó, Build and Restart Simulation, tá? Ele vai abrir para a gente aqui o nosso waveform. Aqui no canto inferior esquerdo eu vou ter aqui o A, B e o S. Então eu posso adicionar esses sinais. Normalmente eu chego aqui, ó, no A, no B e no S e faço o que? E faço aqui, vamos ver aqui onde está, aqui no Waveform Properties, e eu defino aqui, ó, um tamanho maior para eles, para os sinais ficarem mais espaçados, ó. Então dá esse efeito, tá certo? E aí basicamente a gente já pode começar aí a fazer a nossa simulação, tá certo? Então a gente faz aí passo a passo. Então, inicialmente o A aqui era 1, 0, que é o 2. Então, basicamente, o B era 0. Então, é A maior que B. Então, isso é 1. No próximo passo, o A é 2 e o B é 1. Então, novamente, A maior que B. Então, continua em 1. A próxima iteração, o A é igual a 2 e o B é igual a 2. Tá certo? Então nós temos 2, tá certo? Então está indicando aí que os sinais são iguais. Na próxima iteração, A igual a 2, B igual a 3. Então agora o B é maior, então ele representa aqui com o 4, tá certo? Então indicação que o B é maior. E feito que todas essas comparações, ele recicla, o B volta para 0 novamente. E aí A igual a 2, B igual a 0. Nós temos o que nós temos, então aí a comparação dizendo que o A é maior, então ele retorna 1, tá certo? Então essa foi a nossa simulação. Fizemos uma hierarquia, uma composição hierárquica em 3 níveis. No primeiro nível, bloco 0 e bloco 1. No segundo nível, magnitude. E no terceiro nível, sistema. Fazendo a integração de todos esses níveis e depois fazendo a simulação. E a simulação se mostrou que é adequada. Esse comparador de magnitude está funcionando de maneira adequada, indicando para mim o que é maior, o que é igual e o que é menor, tá certo? Então, essa foi a nossa primeira simulação. Em seguida, faremos uma simulação no Quartz Prime e eu vou pegar tudo que eu fiz via código, tá? Menos o bloco 0 e o bloco 1, que a gente já pode começar esse nível mais baixo com os arquivos já prontos, mas vou mostrar como que a gente cria os componentes bloco 0, bloco 1, símbolo gráfico, e como a gente faz hierarquicamente o nível 2 com magnitude, o nível 3 com sistema e depois como a gente simula esse problema, tá bom? Então, essa foi a nossa demonstração no VHDL Simile da nossa aula sobre comparador de magnitude. Se você gostou, deixa aí o seu like e se tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Caso queira acompanhar as demais demonstrações e o caminhar aí do nosso curso sobre VHDL nesse módulo de lógica digital, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho aí de notificações. Então, um forte abraço e até a nossa próxima demonstração.